Hoje há esses 41 tiros de canhão que acontecem a cada minuto. E a gente vai trazendo ao vivo imagens e também um pouco dessa tradição para que vocês acompanhem aqui na CNN Brasil. Enquanto isso, a gente vai conversando com a nossa correspondente Denise Eudorice, está ao vivo, está em frente ao Palácio de Windsor e vai conversar mais um pouco com a gente. Denise, a gente tem a expectativa de que a rainha grave um pronunciamento essa semana, dado então a relevância histórica desse fato, mas isso ainda não aconteceu, nem comunicado oficial sobre causa da morte. Como está o estado de saúde da rainha? O que a gente tem informações e quando deve sair esse pronunciamento? Bom, Lu, o único comunicado oficial, né, por assim dizer, que saiu a respeito disso foi escrito em nome da rainha, foi o comunicado oficial do falecimento ontem, né, então dizia que a rainha Elizabeth II sentia muito, né, o falecimento de seu amado marido e dizia que ele morreu pacificamente no castelo de Windsor, né, não foi divulgada a causa e nem o estado de saúde dela, né, o estado emocional, por assim dizer. Há essa expectativa de algum pronunciamento nos próximos dias, assim como detalhes do funeral, né, então, por enquanto, ainda a gente não tem essas informações, estamos aguardando a publicação. Tem uma curiosidade, a gente vem falando ao longo da cobertura que as bandeiras, né, do Reino Unido em todos os palácios e os prédios oficiais estão a meio mastro em sinal de luto, mas aqui no castelo de Windsor ela não está a meio mastro e isso foi uma decisão. Normalmente, onde a rainha está, a bandeira fica hasteada, no máximo, ela não fica a meio mastro. E isso foi uma decisão que foi tomada, né? Se a bandeira aqui do castelo de Windsor seria baixada a meio mastro por causa do falecimento do Philip ou se seria mantida totalmente elevada, né? E ela está no alto, ela não está a meio mastro. Não sei se dá para ver aí na imagem, mas ela está bem naquela direção. E, bom, o funeral, como a gente sabe, né? Por enquanto ainda não tem todos os detalhes, mas ele acontece aqui dentro na capela de St. George, que é tradicionalmente também onde acontecem os funerais de membros da realeza, né? E também era o que Philip havia pedido. Agora começou a garoar um pouquinho, tá uma chuvinha, como você disse, está por volta de 8 graus, 7 graus, mas não desencoraja ninguém de estar aqui, até porque é uma temperatura meio que normal, né, para eles, uma temperatura amena aqui para os ingleses que estão acostumados, então continua assim com bastante movimentação por aqui, todo mundo tentando ver ou saber alguma coisa, né, apesar que acho que hoje vai ser difícil alguém ver alguma coisa aqui do castelo, né, porque são esses muros bem altos, claro, é uma propriedade enorme, a gente não consegue ver nada daqui, né, tem um portão muito grande que está cheio de policiais, cheio de segurança, mas estamos aguardando qualquer movimentação. Luciana e Evandro. Denise, você não consegue mostrar por causa dos muros, mas a gente tem várias câmeras que nos permitem olhar o castelo e também vários pontos onde há aí a salva de tiros, 41 tiros a cada minuto. E Denise, essa cerimônia, esse velório, vamos dizer assim, né, de uma forma mais comum para quem nos acompanha, deve durar alguns dias. Qual que é a previsão aí da família real para essas homenagens prestadas ao príncipe Philip? Deve sim durar alguns dias, seguindo a tradição, né, entre 8 e 9 dias, mas isso é uma informação que ainda não foi confirmada, né, de quantos dias exatamente. É uma expectativa de que o enterro do príncipe aconteça no próximo fim de semana, mas isso também ainda vai ser divulgado, né, certinho como isso vai acontecer, se vai ser realmente de fato dentro do castelo de Windsor, né, na propriedade, como ele havia desejado, e o dia certo, né, então há essa expectativa de que daqui a 8 dias, uma semana. A gente está aguardando essa confirmação. E também detalhes, né, de como vai ser essa cerimônia. O que se sabe até agora é que vai ser algo bem mais singelo, bem mais discreto do que seria normalmente. Para se ter ideia, quando a rainha mãe morreu, né, a mãe da rainha Elizabeth, isso foi em 2002, teve aquela cerimônia de deixar o corpo aberto à visitação, né, do público. E mais de 200 mil pessoas do público se reuniram no local para passar ali pelo caixão, para dar um adeus para a rainha mãe, que era querida também, né? Ela foi esposa do rei, né, o pai da rainha Elizabeth, e ela ficou
ficou viúva, né? Foi quando a Rainha Elizabeth herdou a coroa e por muito tempo, ela viveu até mais de 100 anos, então ela sempre teve muito carinho do público. E quando ela morreu, então mais de 200 mil pessoas fizeram ali uma fila para poder se despedir. Isso não vai acontecer no caso do príncipe Philip. Ele já havia dito que não queria isso, né? Ainda em vida ele participou dos preparativos do próprio funeral, disse que não queria essa tradição, essa cerimônia de deixar ali para as pessoas se despedirem e também por causa da pandemia, né? Isso seria inviável hoje em dia, deixar ali o corpo aberto à visitação e as pessoas se aglomerarem para dar adeus. Então isso não vai acontecer, vai ser um funeral fechado à família. O público não vai ter acesso a essa despedida tão próxima. Evandro e Luciana. Denise, só para esclarecer um pouco mais esse ponto aí, o príncipe Philip, ele tinha deixado claro que queria uma cerimônia discreta e particular bem antes da pandemia, é isso? Sim, exatamente. Ele havia expressado esse desejo, né, que ele queria um funeral mais simples, porque como membro do alto escalão da família real, ele teria direito, né, seria o tradicional ele ter um chamado funeral de Estado, né, um funeral oficial de Estado, que aí teria uma série de ritos, né, até para justamente ter essa questão da despedida, do corpo ficar exposto, do público e cortejo, né, mas isso ele já havia dito que ele não queria, independentemente de cerimônia, né, foi uma preparação que ele participou nos últimos anos, deixou claro já como que ele queria que tudo acontecesse. E é mais ou menos de acordo com o que realmente teria que ser feito por causa da pandemia, né? Curiosamente, o desejo dele estava já em linha com o que está acontecendo agora nesse ano de 2021. Então, ele havia pedido realmente esse funeral, essa despedida bem familiar, só para os íntimos ali, e é o que realmente vai acontecer agora por causa da pandemia, né? Nem teria como ser de outra maneira, Luciana e Evandro. Bom, nós estamos acompanhando então, além da Denise Dorice, que está ali em frente ao castelo, mostrando a movimentação ali bem ao lado. Nós temos várias imagens das nossas câmeras que mostram vários pontos onde são feitas as homenagens, as salvas de tiros. São 41 tiros a cada minuto. Nós estamos acompanhando, inclusive, perto de alto mar, em vários territórios britânicos, essas homenagens prestadas ao príncipe Philip. Ele e a rainha Elizabeth tiveram 4 filhos, né? São Charles, Anne, Andrew e Edward. E nós recebemos a informação de que o filho mais novo, Edward, chegou hoje ali ao castelo de Windsor também para participar dessa cerimônia de homenagem ao pai. E a gente tem a informação também de que nesta semana haverá uma divulgação, né, pela rainha Elizabeth, pela família real, de que o príncipe Charles assume o título de Duque de Edimburgo, que era de seu pai, Philip, que morreu aos 99 anos. O príncipe Philip, ele permaneceu ao lado da rainha durante 69 anos, então é aí o reinado mais longo da história do território britânico, do Reino Unido. E nesse período, segundo as informações, né, que nós acompanhamos, a própria Denise Dorice preparou uma reportagem explicando tudo isso muito bem para a gente. Ele construiu uma reputação de ser sério, mas também propenso a cometer gafes. E Denise Dorice, algumas questões polêmicas, falas polêmicas e também essa informação de que ele seria muito sério e de que, inclusive, ele não demonstraria muito carinho aos próprios filhos. Era um homem mais reservado também em relação aos filhos, mas extremamente confiável para a rainha, segundo as informações dos corredores aí do palácio e também do castelo de Windsor, que para assuntos muito sérios era ele a quem a rainha recorria, né, Denise? Exatamente. É uma curiosidade interessante até que você abordou, Evandro, bem lembrado para a gente falar um pouquinho desse outro lado, né, da personalidade, algo que causa muita curiosidade. O príncipe Philip, como a gente sabe, ele, para a realeza, na monarquia e para o público, ele tinha um papel secundário, vamos dizer assim, né, porque a rainha Elizabeth é quem, de fato, tem, né, o poder e tem a palavra, e ele estava ali, até no casamento, né, ele teve que jurar a obediência à esposa, né, algo, imagina, ainda mais para aquela época que eles se casaram, algo totalmente fora, né? Normalmente a mulher que juraria, prometeria obediência ao marido. Mas então ele teve que fazer isso porque estava assumindo esse papel realmente de marido da rainha, né? Vamos dizer assim, ele não se tornaria rei. Mas o que se dizem realmente nos bastidores é que dentro de casa, né? Ali no seio familiar, ele era o chefe da família, né? Então ele que ajudava muito a rainha a tomar as decisões mais sérias e principalmente relacionadas ali aos membros da família.
família. Ele disse, né, que ele tinha alguns o mais velho, não, claro, por falta de amor, né, amor paterno sempre existe, mas por uma questão realmente de personalidade, né, então ele dizia que ele, né, o príncipe Philip, era um pragmático e que o filho era um romântico, então até pela questão, né, que a gente sabe do casamento do príncipe Charles, ele queria ter se casado por amor, né, com a Camila, lá atrás, ainda jovem, teve todo um trabalho da família real para que acontecesse de outra maneira, então ele teve realmente esse papel ali de bastião firme da família, né? Inclusive, dizem, né, especialistas avaliam que essa solidez, né, essa estabilidade do casamento deles, essa firmeza deles, sempre ao lado da rainha, sempre cumprindo com o seu papel, né? Ele atendeu mais de 20 mil eventos oficiais ao lado da rainha, é muita coisa, né? Mesmo quando a gente fala num casamento de mais de 70 anos, 20 mil eventos é muita coisa. Então, isso foi realmente um dos pilares, né, de sustentação da monarquia, principalmente agora na era moderna, né? Muita gente considera a monarquia já um modo de governo ultrapassado, né? Algumas pessoas questionam a questão de ter uma família mais especial que as outras, não é verdade? Mas dizem que esse papel ele exerceu de maneira muito correta, né? E agora com a morte, né, dele, que era o Duque de Edimburgo, quem assume na verdade o filho caçula, tá, gente? Não sei, o príncipe Edward, ele que é o mais jovem, ele assume esse título de Duque de Edimburgo, mas a linha de sucessão ao trono não se altera. Quem continua sendo o herdeiro direto ao trono é o príncipe Charles e depois os filhos, né? Então, depois o príncipe William e depois os filhos do príncipe William. Então, segue nessa ordem, isso não se altera, que é também acho que uma pergunta que talvez muitas pessoas do público podem se fazer.